Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. E no tutorial de hoje eu vou demonstrar o ponto caseado. É um ponto bastante conhecido, mas caso você ainda não conheça, assista esse vídeo até o final. Estou utilizando o tecido algodão cru, a agulha de mão ou costura número 5 e uma perna de linha perlê. Logo aqui na pontinha eu dei um nó para poder sustentar aqui no avesso do tecido. E eu vou sair logo aqui nessa pontinha deste retângulo. O legal do ponto caseado é que é um ponto bastante versátil e pode ser usado de várias maneiras. E eu vou começar mostrando agora para vocês. Vou deixar a linha para cima. Eu venho mais aqui à frente, ó, dando esse espaçamento. E eu já aproveito e direciono essa agulha para essa outro riscado aqui da caneta. Bem na vertical, bem em pezinho. Essa linha fica por trás da agulha e assim eu puxo. Aí você tem o primeiro ponto caseado. A linha sempre ficando para cima e você vem novamente com a agulha nesse risco de baixo, apontando para esse risco de cima. Em pezinho, bem na vertical. Essa linha tem que ficar por trás da agulha para poder segurar essa laçada, ó, desse jeito. E assim você tá fazendo o ponto caseado. Novamente. Pronto. Agora, digamos que aconteça uma situação. Sua linha já tá terminando, você precisa colocar mais linha na agulha, só que você ainda não terminou o seu ponto, né? Então, você vai fazer isso. Fiz esse último ponto, preciso colocar mais linha. Eu virei com a agulha logo aqui do lado de fora deste ponto, bem do ladinho, para poder dar um pontinho aqui e ficar sustentado, desse jeito. Vá no lado avesso, venho com esse ponto mais próximo, passando por baixo dele, para poder dar um nozinho. Pronto. Venho novamente dando outro nó por cima, para realmente deixar bem sustentado, né? Não ter risco de desmanchar. E o restante de linha, você pode vir aqui por baixo desses pontos e passando a agulha e recortar mais por aqui a sua linha. Eu não vou recortar porque eu quero dar continuidade até o final desse retângulo com ponto caseado. Então, depois de você colocar mais linha na agulha, dar um nozinho na ponta, você vai sair bem aqui, nessa parte interna do último ponto. Aí, você dará continuidade ao ponto caseado. Terminei essa primeira linha e é só fazer de novo o arremate aqui, dar um nozinho para poder finalizar. É só cortar logo aqui. E outra maneira de fazer o ponto caseado, se você não quiser fazê-lo tão aberto, espaçado desse jeito, você pode fazê-lo com menos espaçamento entre essas perninhas dele. Deixo a linha para cima. E em vez de deixar esse espaço todo, eu vou deixar apenas metade, ó. Direciono essa agulha lá para cima.
linha atrás da agulha e vou fazer o mesmo manejo que eu tinha feito anteriormente, só que com menos espaçamento, né? E ainda assim continuará sendo o ponto caseado. É bem interessante você fazer o ponto caseado utilizando um bastidor, porque é necessário que o tecido fique bem esticado para você poder bordá-lo. Caso contrário, se você não ficar usando, corre o risco do seu tecido ir ficando todo engelhado, porque esse ponto, ele meio que vai, ó, apertando o tecido, né? E se você não ficar bem atenta a isso, no final do bordado você vai perceber que ele pode estar, o tecido pode estar todo engelhado assim. E outra coisa que vocês têm que levar em consideração quando estiver bordando este ponto é que a linha que você está trabalhando, né? Ela vai ficando toda enrolada. Olha só, eu mal comecei a bordar e ela já está toda enrolada. Por quê? Porque eu fico todo tempo nesse movimento de vai e volta, aí ela vai enrolando. Então, sempre observe isso e procure ir desenrolando assim, ó, para poder ela ficar de novo folgadinha. Caso contrário, se ela ficar toda torcida, enrolada, isso vai refletir no seu bordado. E finalizando mais esse caseado, basta que você venha aqui do lado de fora, bem próximo, para poder dar um pontinho aqui e sustentar o ponto. Ó, pode ser que aconteça isso, normalmente sempre acontece. São os nozinhos que a linha dá, ó. Você vai puxando com calma aqui na frente, que vai desmanchando, tá? A gente vai desmanchando os nós que aparecem na nossa vida, literalmente. E agora é só ir lá atrás para dar o arremate, dar o nozinho. E outra maneira de fazer o ponto caseado é você não deixando praticamente nenhum espaço por essas perninhas desse ponto. Deixo a linha para cima, venho aqui embaixo, nessa linha de baixo bem rente, e já vou colocar a agulha apontando lá para cima novamente. Essa linha fica por trás da agulha e eu puxo. Mesmo manejo. Olha o tamanho do ponto. Novamente, aqui abaixo e joga a agulha lá para cima. Então, essa é uma outra forma de você poder fazer o seu caseado bem fechado. E quando a sua linha terminar, porque nessa situação de fazer o caseado fechado, você vai usar muito mais linha do que vai utilizar aqui e aqui, porque você vai ter mais linha aparente, né? Então, vão ser mais metros de linha aí para usar. É só você fazer o arremate, ó. Quando acabar a linha, entra novamente aqui do lado de fora, sempre vai ser isso. Aí lá atrás você dá um nozinho na ponta, coloca mais linha na agulha. E quando for sair com linha nova, basta que você saia aqui de dentro, ó. Observe o último ponto e saia daqui. Para aí então dar continuidade ao que você estava fazendo.
Outra coisa bem legal que dá para fazer com ponto caseado é você alternar o tamanho de cada uma dessas perninhas. Por exemplo, ó, sair já no cantinho aqui desse desenho. Vou fazer a primeira perninha do ponto bem até o final. E agora eu vou fazer uma perna que tenha só, que vá até a metade desse espaço. Aí nisso, olha, você pode ir variando, pode fazer o que você desejasse, na verdade, né? Você pode fazer muitas outras variações e o céu é o limite para o bordado livre. Sendo que essas variações de tamanho, elas sempre vão ser mais interessantes, mais fáceis de serem feitas, se for assim, nessa situação, né? Que o ponto está mais distante um do outro. Se estiver muito perto, fica um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim dá certo. E eu vou aproveitar essa linha curva que eu fiz para fazer outro ponto caseado com variação no tamanho dos pontos, para ver como é que fica. E percebam que nesse caso eu não coloquei outro riscado embaixo, porque eu já peguei a prática, né, de ficar treinando aqui, então agora eu vou só no olhômetro. O vento aqui tá bem forte. Veja que beleza que ficou essa curva, com diferentes tamanhos aqui do ponto caseado, né? As perninhas, eu gostei bastante, ficou bem interessante. Agora, eu vou mostrar para você fazer o ponto caseado em um desenho, uma forma geométrica fechada. Você vai seguir o mesmo ritmo. Venha com a agulha nessa parte interna e direciona lá para o risco. Linha atrás e é o mesmo manejo. Eu tô trabalhando no olhômetro, né? Porque eu não tenho mais esse riscado interno para eu ir me guiando. Mas dá super certo, gente. Pronto, cheguei aqui nessa parte. Eu vou entrar nesse cantinho do quadrado. Agora eu vou vir aqui do lado avesso. Vou passar por baixo com a agulha desse ponto mais próximo, que é para poder sustentar essa linha, porque eu vou sair no mesmo canto onde eu entrei, logo aqui neste buraquinho. E se eu não desse a volta lá atrás, a linha ia subir de novo e acabar desmanchando esse último ponto feito. Então aqui, ó, vou aproveitar esse buraquinho já desse ponto anterior para já dar continuidade nesta outra lateral do quadrado.
O quadrado foi todo feito e olha como ficou bonitinho com esses cantos fechados. Eu achei uma fofura. Agora, rapidamente, eu vou mostrar como você pode fazer o triângulo. Eu venho mais aqui abaixo e já vou direcionar essa agulha para o riscado da caneta. Passei a linha por trás da agulha e todo aquele movimento que vocês já conhecem, né? Eu vou fazer um caseado aberto para não demorar muito e o vídeo não ficar tão longo. Entrei aqui do mesmo jeito como eu fiz com o quadrado. Venho aqui atrás, passando por trás de algum ponto mais próximo, para poder segurar esta linha. Volto novamente para cá, para o lado direito, saindo no mesmo canto onde eu tinha entrado. E vou fazer a mesma coisa, ó, do quadrado. Entro nesse mesmo ponto e direciono a agulha para cá. Sempre linha por trás, gente. Por trás da agulha. E aí vocês continuam. E aqui eu vou fazer o último ponto caseado nesse triângulo, entrando logo aqui. E fazer o arremate lá atrás. Olha que beleza. E para bordar o caseado dentro do círculo, com as perninhas para dentro. É a mesma coisa, gente. Vocês vão escolher o espaçamento que querem dar para cada perninha, né? Cada ponto do caseado. E vão fazendo. Sendo que a tendência é que, por exemplo, como a gente está trabalhando com um círculo fechado, a tendência é que o espaçamento dessas duas perninhas seja menor do que o espaçamento dessa parte da borda. Porque a gente vai ter que deixar sempre as perninhas mais juntas para poder ir caminhando pelo círculo. Então é isso, quando você for fazer um círculo, você procure deixar essa parte de baixo mais unida do que essa parte da borda. Outra coisa, se vocês quiserem fazer, em vez de deixar essas perninhas para dentro, na parte interna do círculo, vocês podem deixá-la para fora também. Desse jeito. Já vou aproveitar essa linha e vou demonstrar. Saindo riscado do círculo. E agora eu venho aqui do lado de fora e volto por riscado. Linha por baixo da agulha. E olha só que interessante ficou o círculo, com perninhas para dentro e as perninhas do caseado para fora. Lindo, né? Propõe muitas ideias isso. Vamos agora para essa florzinha, e que eu vou trabalhar o ponto caseado. E vou começar trabalhando com essas pétalas das bordas, ó, já do final. Porque é mais fácil de trabalhar de fora e vim trabalhando aqui dentro. Se eu começar aqui dentro, na hora de fazer essa próxima que tá aqui do lado, ó, vai ficar mais dificultoso. Por conta dessa parte aqui do caseado, ó. Essa parte que é altinha, fica ruim de entrar com a agulha aqui atrás. Então, por isso eu sempre começo por essas que estão mais na borda. E eu venho fazendo o ponto caseado tranquilamente. Vou fazê-lo mais espaçado.
Assim. E é uma delícia bordar esse ponto. Eu adoro demais o caseado, porque ele tem várias roupagens, né? Super versátil. E agora eu vou só entrar logo aqui, ó, no finalzinho desse riscado da caneta. E eu já vou direcionar a agulha pra cá, ó, pra esse ponto que tá bem perto, pra já começar a fazer também. Percebam que eu estou trabalhando em curvas. Então, esse espaçamento vai ser menor do que esse espaçamento aqui da borda, como eu já tinha falado antes, quando eu estava fazendo o círculo, né? E olha só a flor toda feita com ponto caseado. Ela tá com esses diferentes tons de rosa porque eu utilizei essa linha. Ela é matizada, tem diferentes tons de rosa, né? Eu vejo muita gente chamando de linha mesclada. Tanto faz, linha matizada, mesclada, é esse tipo de linha que dá esse efeito super interessante para o seu bordado. Agora, para finalizar, eu vou só fazer uns pontos retos aqui nesse círculo e finalizar essa parte da flor. Fazendo uns 5, 6 pontos retos já vai ficar bem interessante.
Pronto. E algo bem legal que dá para fazer com ponto caseado são as bordas de roupa, pano de prato. Usando o caseado fica bem interessante. Eu botei a linha na agulha já, uma perna de linha, dei um nozinho na ponta e eu vou fazer isso. Eu vou sair com a agulha quase na pontinha aqui do tecido. Observem que ele tá costurado a borda, né, na máquina, o que facilita muito porque não tá desfiando. Deixo essa linha para cima, venho aqui mais abaixo e retorno aqui, ó, pelo lado de trás, com a agulha apontando para cima. E essa linha tem que ficar por trás para poder dar a laçada do caseado. E eu faço novamente a mesma coisa, vindo abaixo, apontando para cima, linha sempre por trás da agulha. Aí eu organizo aqui, ó, para não ficar muito frouxo. E vai ficar uma coisinha muito linda, o seu tecido bordado nas bordas. Eu tô usando pouca linha porque eu já quero mostrar como vai ficar na hora de fazer o arremate. E aqui nessa borda você pode brincar bastante, fazendo os pontos mais próximos, tamanhos diferenciados. Esse aqui é o último ponto que eu vou fazer, que eu vou trocar de linha. Então, ó, pronto, a linha já tá pequena. Não deixe ficar pequena demais, porque senão não dá pra fazer algo que fique bonito no arremate. Pronto, último ponto feito. Agora eu venho aqui do lado de trás, do lado avesso, deixo essa linha desse jeito. E venho, ó, com a agulha por baixo desse último ponto. Passei por baixo e é um nozinho, ó, que tá sendo dado para poder deixar bem preso. Eu dou outro nó para garantir. Pronto. E essa linha que sobra da agulha, você pode fazer isso. Passar por baixo aqui das linhas. E depois só cortar o excesso logo aqui. Coloquei mais linha na agulha. E agora, para dar continuidade, eu venho com a agulha bem aqui nessa parte, ó. Quase na beiradinha do tecido. Puxo. E aí, dou continuidade ao ponto caseado feito nas bordas. Se você quiser fazer sair com a agulha um pouco mais na beirada, pode sair, mas veja qual tecido que você está utilizando. Se ele não vai ficar desfiando depois, se não vai desmanchar o que você está fazendo, tá bom? E aí você dá continuidade ao seu ponto caseado. E eu já estou nessa parte no canto do tecido e eu quero mostrar como eu faço com caseado para vocês. Vou fazer mais um ponto caseado. Faço mais outro. Pronto. Agora nessa parte eu deixo a linha aqui para trás, vindo daqui para cá, assim mesmo. Deito o tecido e agora eu entro com a agulha onde essa linha tinha entrado e saio lá atrás. A linha fica por trás da agulha. Essa que tá solta aqui. Puxo. Fica dessa forma aqui atrás, ó. E agora que eu puxei, eu vou dar um nozinho logo aqui, passando a agulha por baixo. Pronto. Do outro nozinho. Só para deixar essa linha bem aparente agora e eu poder dar continuidade, vindo com a agulha aqui embaixo, linha por trás e assim continua. E desse jeito eu fiz aqui nesse meu caderno transbordando. Olha só as bordas, a parte do avesso. E eu fui brincando com diferentes tamanhos de pontos. Olha esse, que coisa mais linda.
Nesse outro eu já usei linha matizada. O vento aqui tá forte. Nesse outro eu fiz uns pontos caseados bem grandes. Aqui é o ponto reto. Variei de novo o tamanho dos pontos. Olha que beleza. Lindo, né? Pois é. Ah, e se você tiver interesse, eu tô comercializando esse pano de pontos para você bordar, aprender os 10 pontos básicos. Eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição e também nos comentários o link de um tutorial que eu gravei falando sobre ele, caso você tenha interesse em adquirir também. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje, em que eu falei sobre o ponto caseado, demonstrando algumas das possibilidades que ele pode ser usado, né? Sendo que dá para se fazer ainda mais coisas, porque ele é bastante versátil e tem muitas possibilidades. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira.